E começamos com uma das notícias mais importantes do dia. Trata-se do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que começou hoje a ser julgado. Bolsonaro tem 70 anos de idade, é acusado de liderar uma ampla conspiração criminosa para se manter no poder após a sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil, o maior país da América Latina, regressou à democracia há pouco mais de 40 anos após uma ditadura militar brutal. Os procuradores destacaram o papel dos comandantes militares que se recusaram a apoiar a alegada conspiração de Bolsonaro, ajudando a preservar a ordem constitucional. Entretanto, o Supremo Tribunal está sob intenso escrutínio pelos seus poderes alargados e pela condução agressiva do caso. O Amadeu Maia vai ajudar-nos a perceber o que pode acontecer com este julgamento. Boa noite, Amadeu. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores da SBT Television, do Jornal das 6. É um prazer retornar aqui para falar de um momento tão importante da política brasileira e da situação em que o Brasil vive nesse momento. Hoje o Supremo Tribunal Federal, como fosse a Corte Suprema, né, do Brasil, iniciou um julgamento praticamente histórico, sem precedentes na história do Brasil, que é o julgamento de Bolsonaro e mais as figuras que estavam ali do seu lado. São 7, não é? Isso, nesse primeiro, que eles dividiram, dividiram em grau de importância dentro do processo contra o Estado de Direito e a tentativa de golpe no Brasil. Quanto tempo é que tu pensas que este julgamento vai demorar? Esse julgamento está programado, começou hoje, dia 2 de setembro, está programado para irmos até o dia 12 de setembro, onde teremos ali o veredito final do juiz que estão julgando Bolsonaro. O que é que está em jogo nesse momento, Luiz? Bolsonaro ele é acusado de... Eu fiz aqui, inclusive, uma linha do tempo aqui para que a gente não se perca. O Bolsonaro ele é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022, com planos que incluíam organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e uma tentativa de golpe. E o mais grave, que na minha opinião, isso é a minha opinião, é o mais grave, o assassinato de autoridades, incluindo o ministro do STF, o que eles chamam de Xandão, né, que é o Alexandre de Moraes, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Portanto, ele, neste caso, o Bolsonaro tem dois grandes inimigos, para além do Lula da Silva, também o próprio presidente do Supremo Tribunal, o Alexandre Moraes. Não é? Ele não seria o presidente, ele é o relator desse processo contra Bolsonaro. Então, hoje se mira muito nele, mas a gente vê hoje um julgamento, espero que esse julgamento seja feito com bastante justiça. As provas são provas robustas, a gente vê provas ali de uma minuta do golpe preparado para que após a execução do golpe fosse dado ali uma ordem de estado de exceção, onde Bolsonaro assumiria ali como líder, e além de participação de militares de alta patente, que inclusive estão sendo julgados nesse processo pela tentativa de subverter a democracia brasileira. E tu, como brasileiro, acreditas, na verdade, que houve uma tentativa de golpe de Estado? Olha, Luiz, eu sou jornalista, eu acompanho. Diante os fatos que vêm à tona e diante os fatos apurado pela Polícia Federal do Brasil, levado à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e a PGR encaminha para o STF, existe ali bastante provas plausíveis, como, inclusive, essa questão que, como eu disse, na minha opinião, é a mais grave, a tentativa de eliminar um opositor político, que isso aí é inadmissível em qualquer democracia. Então, como você começou, quando você abriu o jornal, você falou que a gente veio de uma ditadura de quase 40 anos. É uma ferida que ainda não se fechou no Brasil. Eu acredito que em Portugal, na época do Salazar, muita gente ainda tem essas feridas abertas. Claro. E isso, acho que remete, no Brasil, esse momento, uma questão mais de tentar pela justiça. Eu sou a favor da justiça. Se você é culpado, você vai pagar. Se você é inocente, você vai lutar pela sua inocência. Como é que tu vês um país que está dividido entre bolsonaristas e fiéis a Lula da Silva? Como é que achas que o Brasil está a ver este julgamento e o que é que ele pode causar no caso de Bolsonaro vir a ser detido? A divisão que você traz à tona nesse momento é uma divisão que a gente vê, inclusive, na política norte-americana. Hoje a gente tem um mundo totalmente dividido entre direita e esquerda. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil também é a mesma coisa. Inclusive se diz que o Brasil é uma cópia dos Estados Unidos. Aqui teve o 6 de janeiro, no Brasil tivemos o 8 de janeiro.
Aqui o Trump perdoou os invasores do 8 de janeiro, do 6 de janeiro, que causou inclusive morte de alguns policiais no Capitólio. No Brasil, estão pedindo uma anistia, estão pedindo para que solte essas pessoas que invadiram lá. E até então tá tendo uma resistência grande, apesar inclusive das investidas do presidente Donald Trump contra alguns ministros do STF, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo governo norte-americano com a Lei Magnitsky, que é uma lei que ela acaba bloqueando sua vida financeira. Qualquer empresa norte-americana é proibida de fazer negócios com pessoas que são sancionadas. E, nesse momento, o Alexandre de Moraes está sendo atingido por essa lei. Caso, exatamente. E em relação no caso dele ser preso, pensas que poderá haver um levantamento, digamos, de bolsonaristas que venha a causar ainda mais instabilidade no Brasil? Eu acredito que não, Luiz, porque a gente já viu Bolsonaro, não se pode negar que Bolsonaro realmente tem uma força política muito grande dentro do Brasil. Claro. Ele se tornou uma referência para a direita e para a extrema-direita. Quando eu digo para a direita, é aquela direita ainda mais plausível, uma direita mais calma, e para os extremistas. Mas de um tempo para cá, hoje o Bolsonaro está em prisão domiciliar. A gente pode dizer que ele está em prisão domiciliar. Ele está com a pulseira, como chama em Portugal, sim, que é a tornozeleira eletrônica, e está preso dentro da sua própria casa. O que iria mudar neste caso aí seria somente uma transferência para um presídio, ou então para sei lá, como militar, para um quartel militar, ou então até para uma superintendência da Polícia Federal, onde Lula ficou também preso em Curitiba durante 561 dias. Então pode haver aí essa transferência. Eu acredito que tem ali os seus apoiadores, tem as pessoas ainda que admiram ele como político, mas eu acho que nesse momento o Brasil está mesmo só aguardando o final desse julgamento para ver realmente o que vai acontecer. Mas é quase que, pela robustez das provas, é quase que certo uma condenação. Houve uma indicação ainda a semana passada que o Supremo Tribunal pediu um reforço de segurança para o próprio Jair Bolsonaro, com medo que ele pudesse fugir, mesmo com pulseira eletrónica. Pois já vinha sendo instado aí a Polícia Federal o medo dele ir para uma embaixada, porque onde ele mora, o local que ele mora, fica a cerca de 10 minutos do setor das embaixadas em Brasília. Em Brasília, para quem não conhece Brasília, só para ajudar vocês a situar melhor, Brasília é meio que uma cópia de Washington. Onde fica ali as embaixadas é uma região só. Aonde fica o condomínio que Bolsonaro mora, leva apenas 10 minutos. Sim. Ele entrava num carro, entra dentro de uma embaixada, vamos lá, americana, que está dando suporte. Nesse momento, é notório o apoio que os Estados Unidos estão dando a Bolsonaro. Então, não tiraria ele de lá, porque a embaixada acaba sendo um território do país que está dentro daquele outro país, acaba sendo um território. Então, criaria aí um verdadeiro caos diplomático, realmente. De facto, Lula da Silva tem uma narrativa contra Donald Trump, por causa das tarifas e por causa deste caso de Bolsonaro. No entanto, tu entendes que Lula da Silva, até certo ponto, aquele seu governo, possa ter algum receio daquilo que Donald Trump ainda possa fazer de pior para o Brasil, não só em tarifas, mas como, por exemplo, sanções, outra coisa do género. Inclusive, isso que você falou, Luiz, é um ponto que está se tocando bastante hoje. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, inicia-se o julgamento. Espera-se que venham novas sanções por parte do governo Trump, inclusive contra o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem um braço do Banco do Brasil dentro dos Estados Unidos, que é o BB Américas, o Banco do Brasil Américas, e o Banco do Brasil, ele tirou o cartão de crédito de bandeira Visa, que é uma bandeira norte-americana, de posse do Moraes e ofereceu a bandeira Elo, que é uma bandeira totalmente nacional. Com isso, o governo norte-americano viu como uma jogada ali para não tirar totalmente os sancionados daquela prisão que está havendo ali, vamos chamar de prisão financeira. Mas, inclusive, os salários dos ministros do STF, eles recebem através do Banco do Brasil. E por o Banco do Brasil ter esse braço aqui, espera-se, inclusive, um jornalista da CNN diz que os próximos dias, o próximo passo seria o governo sancionar ou dar uma multa ao Banco do Brasil. É muito complicada a situação. Prevêem-se 8 julgamentos, 8 sessões de julgamento. Eu acho que é pouco, dada a complexidade do caso. E não só o arguido, mas também
todas as testemunhas, este julgamento não vai ficar por 8 sessões, pois não? Eu acredito que, assim, há um planejamento. Sim, pelo menos a primeira fase. Se ninguém pedir a chamada vista, que é para melhor analisar o processo, ele encerra dia 12, e dia 12 teremos realmente um veredito, se Bolsonaro é culpado ou inocente. Com isso, a gente vai vendo movimentos. Por exemplo, hoje, antes de entrarmos aqui no Jornal Indireto, o presidente Lula foi a um velório de um jornalista que faleceu no Brasil, e saindo do velório, ele já deu um recado ao STF, que o STF faça um julgamento realmente com justiça, sem medo dos Estados Unidos. Então, Lula as falas hoje em dia tem muita narrativa que vai ajudando a pautar a política. Sim, mas é que o Alexandre de Moraes, no meu ponto de vista, acho que não gosta menos do Trump do que o próprio Lula da Silva. Portanto, há ali, de facto, uma guerra muito grande entre a administração brasileira e a administração americana. Isso pode trazer mais consequências e piores para o Brasil. Consequências no setor financeiro, no setor de comércio, que a gente já está sancionado. Nós, brasileiros, e a Índia somos os países que temos as maiores taxas aplicadas pelos Estados Unidos. Eu acredito que nessa área de taxas não viria nada por enquanto. Mas a entrada do Brasil no BRICS é um problema também. Não, isso aí sim. Se você vê, ontem teve um encontro lá na China, onde a Rússia, a China, a Índia, isso tudo mostra. E o Brasil, do lado ocidental, seria esse braço desse grupo. Então a gente vê um movimento. Eu acredito que, se abrir um diálogo, por nós sermos um país ocidental, por nós sermos América do Sul e os Estados Unidos da América do Norte, tem que haver um diálogo. Se não haver diálogo, se for radical, joga o Brasil nos braços da China, com certeza. Mas é importante referir que os Estados Unidos é um dos maiores importadores de produtos chineses, produtos brasileiros. Sim. Portanto, há que pensar também que, até certo ponto, a economia brasileira pode ficar em risco. Já há um movimento, Luiz, inclusive, de redirecionamento das mercadorias que viriam para os Estados Unidos. Por exemplo, a China já comprou uma parte, a Índia já está movimentando para comprar outra parte. Nesse momento, inclusive, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, inclusive fazendo lobby junto à Casa Branca, junto ao Trump para sanções, ele já está se mostrando meio meio desalentado, que diz que essas sanções não fez muito efeito no Brasil. A longo prazo poderá ser que a gente vê, mas isso acaba no bolso do brasileiro, acaba no bolso do americano. Já se nota, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o café subindo aí em torno de 20%, 23%. E não só. E lá no Brasil também, isso vai na mesma situação. Uma última questão. Acreditas, de facto, com todos estes problemas, e não só do Brasil, mas também da Ucrânia, Gaza, o Iémen, vamos assistir a uma nova ordem global? Já está, o tabuleiro já está montado, as peças já estão no xadrez. Só basta saber que peças serão movimentadas. Enquanto há 2 semanas atrás Trump se reunia com Putin, hoje Putin já estava com a China e a Índia. E o Brasil nessa jogada. Então é o que eu digo. Se isolar o Brasil, se for para cima do Brasil, acho que o momento é de diálogo. Eu acho que o diálogo ele é fundamental em todos os aspectos, seja no político, seja no social, seja no trabalho. Então, dialogar com o Brasil é importante. Se não houver esse diálogo, eu tenho quase certeza que vai jogar o Brasil nos braços da China. Muito bem, olha, eu vou-te pedir para ficares, porque ainda vamos analisar uma outra questão relacionada com o Newark e com o Ironbound. Mas, entretanto,